Olá, começando o Conexão Legislativa de hoje, sempre trazendo para você que está em casa um tema muito atual. O meu convidado de hoje é o Wilson Mello, ele que é presidente da Invest SP. Presidente, bem-vindo ao Conexão Legislativa, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? Um prazer estar falando com vocês aqui no Conexão Legislativa. Pois é, e eu sempre falei agora no início que nós trazemos aqui temas atuais, né? E muita gente tem falado de vacinação, de Coronavac, e nas últimas semanas também foi anunciada pelo governo do estado de São Paulo, então, uma nova fábrica para a produção da Coronavac, e tem uma parceria importante com a Invest São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente começar o nosso papo justamente sobre essa questão da nova fábrica da Coronavac. Muito bem, eu vou começar explicando um pouco dessa parceria entre o Butantan e a Sinovac e o que nos trouxe até esse momento, que é o momento de ter em curso a construção de uma nova fábrica para o Butantan. Em agosto de 2019, o governo de São Paulo tomou a decisão, a acertada decisão, de abrir um escritório de representação comercial, um escritório comercial na China, mais precisamente em Xangai. Então, nós, na companhia do governador João Dória, de diversos secretários e de 50 empresários brasileiros, fomos numa missão empresarial para a China, visitamos Pequim e Xangai, e lá em Xangai nós inauguramos um escritório comercial do estado de São Paulo, a convite do governo chinês, a convite do governo de Xangai. Esse escritório funciona desde então, nós temos lá 4 funcionários, 2 brasileiros, 2 chineses, trabalhando nessa interlocução entre o setor privado paulista e o setor privado chinês. Nessa ocasião, nós tivemos a felicidade de poder levar o Butantan, o Dimas Covas, presidente do Butantan, para uma visita à Sinovac. Até então, em agosto de 2019, nós não tínhamos a ideia de que viveríamos uma pandemia, mas naquele momento parecia importante uma parceria entre o Butantan e a Sinovac para, de forma complementar, trabalhar no tema das vacinas. As vacinas que eram produzidas pelo Butantan serem compradas e vendidas pela Sinovac na Ásia, e as vacinas que a Sinovac produzisse, nós poderíamos aqui com o Butantan distribuir localmente e até mesmo para a América Latina. Isso foi feito, um acordo de cooperação entre a Sinovac e o Butantan. Quando nós chegamos em 2020 e com a pandemia, nós tivemos a felicidade de estarmos associados, o Butantan estar associado a uma das primeiras farmacêuticas, indústrias de vacina, preparadas a produzir a vacina contra o coronavírus. E eu estou contando tudo isso porque neste momento em que nós fechamos essa parceria com a Sinovac para a distribuição de vacinas contra o coronavírus no Brasil, nós sabíamos que a fábrica do Butantan, a fábrica atual do Butantan, não teria capacidade de produzir essa vacina desde o seu início. Seria necessário importar insumos e finalizar essa vacina no Butantan com o invase e a distribuição localmente. Então, nós naquele momento, e aí eu estou falando em maio de 2020, nós começamos esse trabalho com a Sinovac com os trabalhos de fase 3 da vacina Coronavac. Eu estou contando isso para que vocês entendam que, num primeiro momento, nós sabíamos que precisaríamos importar insumos, finalizar a vacina e distribuir a vacina no Brasil. Mas o nosso sonho, o nosso desejo era construir uma fábrica nova para o Butantan, uma fábrica moderna, uma fábrica que tivesse a capacidade de produzir essa vacina desde o seu início, não sendo necessário nenhum tipo de importação de insumos, o famoso IFA da China. Em outubro do ano passado, nós tomamos uma decisão que foi a decisão de não construir essa fábrica com recursos públicos. Por que isso? Porque se nós tivéssemos que seguir as regras da contratação do serviço público, nós não teríamos a agilidade necessária. Essas regras, elas existem, elas devem ser cumpridas e elas são importantes.
Mas nesse momento nós precisávamos construir a fábrica o mais rapidamente possível. Daí veio a ideia, o governo de São Paulo, o governador João Dória, a ideia de utilizar a Invest São Paulo para fazer um grande chamamento ao setor privado, para que o setor privado constituísse um fundo privado, construísse uma fábrica nova, nos moldes da fábrica que seria necessária para a produção da Coronavac, e essa fábrica, uma vez finalizada, essa fábrica, então, seria doada pelo setor privado para o Butantan. Então, assim foi feito. Em outubro de 2020, nós iniciamos esse chamamento público para que o setor privado comprasse essa ideia, entendesse a necessidade de nós termos o mais rapidamente possível uma vacina produzida integralmente aqui no Brasil, e nós fizemos, então, um chamado. Num primeiro momento, nós solicitamos 130 milhões, e nós sabíamos que, se isso fosse bem sucedido, nós teríamos a possibilidade de ir a 160 numa segunda etapa, e depois 180, e é na fase que nós estamos. E aí eu encerro essa primeira explicação aqui e volto a esse tema na sequência. Não, perfeito. É importante essa sua introdução, presidente, justamente para mostrar para as pessoas que estão em casa o quanto, em momentos como esse e de crise sanitária, é importante essa interlocução público-privado, essa interlocução com os empresários, né? Esse investimento, porque é um investimento não só no estado de São Paulo, mas é um investimento nas pessoas. Né? É de se pensar que quando essa nova fábrica estiver pronta e produzindo a Coronavac em todos os seus momentos, ela vai ajudar e impactar a vida de milhões de pessoas. E por que não aproveitar a iniciativa privada, que tem nesse momento um suporte, né, para ajudar nessa causa social? É uma ótima parceria. Você tem toda a razão. E aqui é importante que a gente diga que não foi por falta de recursos públicos. Esse valor seria um valor possível de se acomodar dentro do orçamento, ainda mais por um tema tão importante e relevante. Mas nós precisávamos construir essa fábrica em 42 semanas. Esse foi o grande desafio. Nós tínhamos que construir no Brasil uma fábrica em ritmo chinês. E foi isso que nós conseguimos. Então, eu estava explicando, né, que nós fizemos um projeto de fábrica, que seria um projeto básico, 130 milhões. Se a aceitação do setor privado fosse uma boa aceitação, nós tínhamos já um projeto 2, que levaria essa fábrica para um outro patamar, do ponto de vista de tecnologia, para 160. E tínhamos ainda uma ambição ainda maior de chegar a 180 milhões de reais, porque aí sim nós faríamos a fábrica mais moderna de vacinas do mundo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E você tem razão quando você diz que quem será beneficiado não será o Butantan ou o governo de São Paulo, será a população brasileira. Lembrando que hoje, 9 de cada 10 vacinas aplicadas no Brasil são as vacinas produzidas no Butantan. E imagina a beleza de você poder produzir integralmente essas vacinas aqui em São Paulo. É um legado que fica da pandemia, uma fábrica que nós chamamos de centro multipropósito. Ela poderá produzir, além da Coronavac, outros tipos de vacina. Ela será não só flexível, mas ela poderá de forma simultânea produzir diversas vacinas. E para a Coronavac, nós temos já previsto 100 milhões de doses por ano, integralmente produzidas aqui no Butantan. E aí, presidente, é um outro marco histórico, né? A gente já tem o Instituto Butantan, que por sua história só, com relação à imunização, é pioneira, né? O quanto o Butantan ajuda o Brasil também na vacinação de outras doenças. Né, você instalar uma nova fábrica na cidade de São Paulo, que vai servir também todo o Brasil, é histórico também. Vai ficar daqui muitas décadas, não é? Vai se falar desse momento, né? E a Invest faz toda essa organização, vamos dizer assim, e essa interlocução do setor privado
com, então, a administração pública, não é? Porque precisa ter alguém da administração pública para cuidar dessa questão. É isso, né? Quando nós tomamos essa decisão de chamar o setor privado para a construção da fábrica, nós sabíamos que primeiro teríamos que ter uma estrutura de governança, uma estrutura de compliance que fosse de excelência, porque as empresas não topariam entrar num projeto como esse se não tivesse a segurança de que os recursos seriam bem administrados, bem geridos e que no final nós teríamos, como eu disse, esse legado pós-pandemia que é essa fábrica do Butantan. Então, nós criamos alguns comitês temáticos e nós temos um grande comitê gestor. Esse comitê gestor ele é formado por 6 pessoas do setor privado e 6 pessoas do setor público, para que todos os meses acompanhem o que está sendo feito na construção da fábrica. Além desse grande comitê gestor, que inclusive ele tem a presença do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, do secretário de saúde, do presidente do Butantan, Dimas Covas, a minha presença, nós temos também os representantes do setor privado. Todos eles têm assento nesse conselho que se reúne, como eu disse, uma vez por mês. Além deles, nós temos 4 comitês temáticos, os comitês que acompanham aí, de forma semanal, o andar da construção e da obra. Um comitê jurídico, um comitê de comunicação, um comitê de execução da obra e o comitê de arrecadação de fundos. Esses 4 comitês se reúnem semanalmente, prestam contas, a gente prepara relatórios e reportes para os doadores e, com isso, a gente tem uma governança muito bem estruturada. Além disso, nós temos o apoio da consultoria Falcone, que faz todo o gerenciamento do projeto. Nós temos o apoio da Tishman Speyer, que é uma das maiores empresas da área imobiliária do mundo, que está fazendo pro bono a gestão da obra física. Então, eles têm um time dedicado para fazer todo esse trabalho. Nós temos um escritório de advocacia chamado Stock Forbes, que também, de forma pro bono, cuida de toda a gestão jurídica. E temos ainda a Comunitas, que organiza e que é o veículo do setor privado, né, uma entidade respeitada do setor que faz toda a gestão desse grande projeto, e é a Comunitas que vai, no final, entregar essa obra pronta, essa doação para o Butantan. E uma outra fala do senhor, Wilson, que fica... que a gente precisa que as pessoas entendam em casa, quem nos assiste agora aqui no Conexão Legislativa, é que sim, o setor privado pode e deve caminhar ao lado do setor público. Nem sempre, em momentos como esse, a gente está deixando muito claro isso, é preciso de mais celeridade, de rapidez em respostas para algumas questões. E o setor privado também, com seu know-how, com seu conhecimento, pode ajudar. Digo isso porque muito se ouve falar, o senso comum fala muito, de que você misturar, entre aspas, o privado com o público não é bom. E, ao contrário, está se mostrando ser eficiente num momento como esse. Sem dúvida, e eu tenho falado isso bastante com o Dimas Covas, com o governador João Dória, é que o que nós estamos experimentando hoje será não só um legado do ponto de vista da estrutura física, mas um legado também do ponto de vista do conceito da parceria público-privada, como foi feito aqui com a fábrica do Butantan. É importante se notar que hoje nós temos 37 empresas que, em valores diferentes, em níveis diferentes, se uniram nesse projeto e veja, em 40 dias nós conseguimos arrecadar 130 milhões, que era a nossa meta inicial e que nos permitiu iniciar a obra. Então, nós começamos esse projeto no dia 10 de outubro, no dia 2 de novembro, as obras começaram no site do Butantan. Nós conseguimos contratar via concorrência privada um consórcio formado por uma empresa espanhola e uma empresa brasileira, mas fizemos uma concorrência privada. E em 42 semanas, nós vamos entregar uma fábrica estado da arte para o Butantan e para a população brasileira. Isso só foi possível pelo engajamento do setor privado. É possível trabalhar junto o público e o privado, desde que você tenha, como eu disse, né, um alto nível de governança, um alto nível de compliance e que toda a transparência possível
seja feito para que a gente tenha a tranquilidade de que, no final, a entrega será a entrega desejada dentro dos limites e dentro da necessidade. Lembrando que em 42 semanas, se nós fôssemos seguir a lei das licitações, a 8666, todo o rito que envolve muitas vezes disputas judiciais, Tribunal de Contas, Ministério Público, em 42 semanas eu tenho dúvida se nós conseguiremos sequer contratar o projeto executivo da obra e nós vamos entregar essa obra pronta em 42 semanas, no dia 30 de setembro. E aí, nós temos um avanço na questão, não é? Se falar de modernização na administração pública. A gente já ouviu o governador João Dória falando sobre essa questão, falou também muito já em coletivas de imprensa sobre essa questão. O presidente aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, também fez essa modernização de gestão aqui dentro da Alesp, e ele fez questão de ressaltar que modernização não significa gastar mais, significa ser eficiente naquilo que se gasta, né? E imagino que essa seja também um norte para os outros gestores públicos. Entendam que você pode modernizar, você pode trazer ao seu lado o setor privado e, ao mesmo tempo, desonerar. Veja, primeiro aqui queria aproveitar para mandar um agradecimento especial ao presidente Cauê Macris, porque ele tem sido um parceiro não só da Invest São Paulo, mas de todas as iniciativas que nós tivemos, inclusive nas viagens internacionais, atraindo investimentos. A Assembleia, a Alesp e o presidente Cauê Macris têm sido muito solícito e um parceiro importante nessa nossa jornada. Quando nós discutíamos, como viabilizar esse projeto, havia sim uma dúvida com relação a essa mistura entre o público e o privado, e nós tínhamos a tranquilidade de que, de forma transparente, objetiva, o setor privado entenderia esse chamado e saberia fazer uma distinção entre o que pode ser feito pelo setor público e o que pode ser feito pelo setor privado. Essa parceria se mostrou muito vitoriosa nesse projeto, a gente aprendeu muito, e veja que nós fomos arrecadando os valores, à medida que o tempo foi passando, a gente foi, inclusive, mais rapidamente arrecadando os valores e ultrapassamos a nossa meta final de 180 milhões, e hoje já estamos discutindo com esse grupo de doadores o que nós vamos fazer com esse dinheiro adicional que foi arrecadado, e nós já estamos preparando a fábrica para uma segunda linha para a produção da Coronavac. Hoje essa fábrica consegue produzir 100 milhões de doses, estamos preparando a fábrica para que ela possa, no futuro, produzir 200 milhões de doses. Essa vacina é uma vacina que será anual, não tenho dúvida com relação a isso, pelo menos nesse primeiro momento. E essa é uma receita que se mostrou vitoriosa, e a Comunitas e a Invest São Paulo têm falado muito com outros gestores públicos para que eles também aproveitem esse bom momento. Às vezes é mais fácil e é mais ágil e é mais eficiente que você deixe o setor privado fazer algo que o setor público ou não sabe ou teria mais dificuldade para poder implementar. Wilson, voltando um pouquinho na nossa conversa, você abriu as suas explicações aqui no Conexão Legislativa, falando da importância do governo do estado de São Paulo ter um escritório lá na China, em Xangai, não é? Nós não imaginávamos, claro, que entraríamos numa pandemia justamente que tivesse um epicentro por lá. Mas o governo de São Paulo foi até um dos locais que mais se fala no mundo de questões de negócio, do que a China serve o mundo. Ter esse escritório lá, vocês, terem esse escritório na China, o quanto antecipou muitas das questões e decisões que precisavam ser tomadas e precisam ainda ser tomadas com relação à pandemia? Olha, esse escritório foi fundamental. Óbvio que a nossa ideia, quando abrimos o escritório, foi que ele, além de representar o estado de São Paulo na Ásia e na China especificamente, ele era um escritório que teria relações comerciais, geração de negócio, rodadas de negócio, atração de investimentos. Mas com a pandemia, ele foi fundamental. Nós só conseguimos
comprar os respiradores que nós compramos e São Paulo não teve nenhum problema, ninguém deixou de ser atendido no estado de São Paulo. Nós compramos respiradores da China e somente pelo fato de nós termos um escritório, nós conseguimos identificar o fornecedor, visitar o fornecedor, encontrar as nossas máquinas, marcar as nossas máquinas e colocá-las no avião. Sem esse escritório, nós não teríamos essa capacidade, poderíamos ter sido mais um daqueles que tiveram problemas na importação e na compra de respiradores. São Paulo, não. São Paulo comprou, recebeu e todos os respiradores estão sendo utilizados, não só naquele momento do ano passado, como agora nessa segunda onda que nós estamos vivendo. Então, ele foi fundamental, porque nós já estávamos lá, nós já tínhamos construído essa relação, nós sabíamos os caminhos, nós conhecíamos os fornecedores, nós temos 4 pessoas lá que falam mandarim fluentemente. O nosso diretor lá no escritório, José Mário Antunes, ele mora há 10 anos na China, então ele trabalhou em outras empresas, trabalhou na Apex, então isso nos deixou muito tranquilos com relação a isso. E o sucesso do escritório, é importante que se diga, nos permitiu sonhar mais alto, né? Então nós já abrimos o escritório de representação da Invest São Paulo, do governo de São Paulo, em Dubai, em fevereiro do ano passado, antes da pandemia, né? Nós também fomos com uma missão empresarial, 40 empresários. Esse escritório já está funcionando, funcionou durante a pandemia, foi importante também em muitas das ações que nós fizemos com os Emirados Árabes e também com o norte da África. E nós vamos repetir essa receita de sucesso agora em junho, abrindo o nosso escritório na Europa. Nós vamos abrir um escritório em Munique, na Alemanha, em junho, e vamos também abrir um escritório em novembro nos Estados Unidos, que será o nosso escritório no hemisfério norte, que vai cuidar das relações com os Estados Unidos, Canadá e México. Então, essa é uma receita que se mostrou vitoriosa, agrega muito, e é importante que se diga que os escritórios são completamente autônomos, eles são independentes, são financeiramente independentes, eles não dependem de dinheiro público para poder existir. Ele gera negócio, ele presta consultoria, ele presta serviços e cobra por isso, e tem sido fundamental. Lembrando que aqui aos assinantes, aqui aos telespectadores, que foi através desse escritório da China que nós conseguimos agilizar a liberação dos insumos, os insumos tão importantes que agora estão já no Butantan. E a gente contou até agora, então, desse trabalho da Invest São Paulo com relação à pandemia, construção da nova fábrica para a vacina da Coronavac, né? O Wilson Mello, que é o presidente da Invest São Paulo, contando para a gente, então, sobre esses escritórios pontualmente colocados em lugares do mundo para gerar negócio, mas a Invest São Paulo também tem uma conversa e uma relação muito importante com os municípios paulistas, né? Também para essa questão de geração de negócio. Porque quem está ouvindo, a gente fala, mas eles estão falando em mercado internacional, em gerar negócios internacionais, não. Para São Paulo também vocês têm uma conversa muito importante com os municípios, né? Na verdade, a Invest nasceu com esse propósito. O que nós fizemos, na verdade, foi ampliar o escopo da Invest São Paulo, agregando serviços, mas a origem da Invest São Paulo e isso não é um mérito nosso, da nossa gestão. A Invest São Paulo é uma agência de sucesso já há algum tempo. Ela foi eleita em 2018 a melhor agência de atração de investimentos do mundo pelo Financial Times. Isso é um mérito de gestões anteriores, mas o que nós fizemos agora foi ampliar o escopo da Invest São Paulo com esse olhar um pouco além, uma busca ativa de investimentos, uma busca ativa de investidores com os escritórios. Mas nós nunca perdemos o nosso DNA. O nosso DNA primeiro, ser o grande interlocutor e facilitador para os investidores que queiram se instalar ou aqueles que já estão instalados no Estado queiram se manter aqui no Estado. Então, o primeiro objetivo da Invest São Paulo é essa interlocução, servir como um facilitador do setor privado nas conversas com o governo, nas suas diversas esferas. O segundo grande escopo que a Invest sempre teve, e você mencionou muito bem, é a relação com os municípios. Nós capacitamos
anualmente mais de 400 prefeituras para que elas possam se preparar para receber investimentos. Nós damos treinamento para os gestores públicos para que eles possam entender como tratar um investidor, como receber um potencial investidor, um potencial empreendimento. Nós falamos com os gestores e capacitamos os gestores públicos para que eles tenham a legislação mais adequada para o investimento, então, a criação de distritos industriais, distritos logísticos, distritos comerciais. Nós temos uma parceria muito forte com os consórcios regionais de municípios, também trabalhando com os consórcios, ou seja, é da essência da Invest São Paulo, e nós temos uma área integralmente dedicada aos municípios, aos 645 municípios, que todos eles são capacitados e retreinados com o passar do tempo. Nós temos uma vice-presidência específica para esse trabalho. O vice-presidente Torquato Jardim, ex-ministro da Justiça Torquato Jardim, é quem é o responsável por esse trabalho. Ele faz toda a interlocução com os prefeitos, com os municípios, mas também com as embaixadas, com as câmaras de comércio, fazendo com que a Invest São Paulo seja esse grande escritório, essa consultoria para todos os públicos, não só o setor privado que precisa da nossa ajuda, mas também os municípios paulistas. E, presidente, fica muito latente, né, essa questão do administrador público nesses últimos meses, não é? Se já é difícil você, no dia a dia, sem pandemia, gerir uma cidade, um estado, com a pandemia, as dificuldades se mostraram ainda maiores, né? Então é importante essa fala do senhor, para quem nos ouve, até porque o sinal da Rede Alesp vai para todo o estado de São Paulo, que também os gestores desses municípios podem procurar a Invest São Paulo para entender esse momento que vive, muitas cidades, né, do nosso interior que acabaram sendo prejudicadas, principalmente com relação ao turismo, né, que vivem do turismo e foi muito impactado. Essa relação é essencial, né? Olha, podem e devem nos procurar, né? Esse é o nosso papel. Nós prestamos esse serviço de forma gratuita para os municípios. Nós, além dos programas de capacitação, nós temos discutido individualmente com os municípios a sua vocação, trabalhando nos polos de desenvolvimento econômico que foram criados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela secretária Patrícia Ely. São 14 polos de desenvolvimento econômico que nós temos hoje no estado de São Paulo. E também trabalhando muito fortemente com os municípios. Você mencionou a questão do turismo, né? Nós temos na Invest São Paulo um contrato de prestação de serviços com a Secretaria de Turismo, que é exatamente com o objetivo de qualificar e capacitar as prefeituras com essa vocação turística. Nós estamos criando as rotas cênicas, as rotas gastronômicas, as rotas turísticas no estado de São Paulo. Temos também um contrato com a Secretaria de Agricultura, que nos permite também chegar em todos os municípios para discutir o agronegócio paulista, como melhorar o agronegócio paulista. Fechamos agora, mais recentemente, uma boa parceria com a Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Empreendedor Paulista, para a concessão de linhas de crédito, para que a gente possa ajudar esse pequeno, principalmente o micro e pequeno empreendedor que tem sofrido tanto na pandemia. Então, nós trabalhamos juntos com a Desenvolve para levar essas linhas de crédito para todos os 645 municípios. Então, são todas as ações que têm, no final do dia, esse olhar muito municipalista, que é uma característica do governador João Dória, que foi prefeito, de descentralizar as decisões e deixar que a gestão seja feita na ponta, porque é nas cidades que as coisas acontecem e que nós, como governo estadual, nós temos que ajudá-los a cuidar do dia a dia dos municípios. É isso mesmo. Presidente, o nosso Conexão Legislativa está chegando ao fim. Agradeço a sua contribuição por aqui, por esclarecer tanta coisa importante que talvez muita gente não conhecesse. Obrigada e portas abertas aqui da Rede Alesp para o senhor. Eu que agradeço à Rede Alesp, a todos que nos assistem. Eu queria aqui, só para finalizar, uma mensagem final, lembrando que o Butantan tem o compromisso de entregar até setembro desse ano 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde. Isso está sendo feito na fábrica atual. Então, importamos insumos, finalizamos as doses e distribuímos para o Ministério da Saúde.
100 milhões de doses é o nosso compromisso até setembro desse ano. E precisamos de mais vacinas. É importante que o governo federal busque outras vacinas, porque por mais que o Butantan trabalhe e por mais que o Butantan entregue, 100 milhões de doses é a nossa capacidade, é insuficiente para vacinar toda a população. Então, a nova fábrica vai ajudar, mas ela vai ajudar a partir do ano que vem, né? O novo ciclo de vacinação será feito a partir de vacinas produzidas integralmente na nova fábrica, mas em 2021 nós ainda contamos com o Butantan e espero que com outras vacinas também. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor, e a gente se encontra então aqui na programação da Rede Alesp. Eu fico por aqui. Tchau.